Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Hoje na aula de filosofia nós vamos retomar o conteúdo que a gente trabalhou neste bimestre, tanto os conteúdos presenciais, em sala de aula antes do isolamento social, quanto depois através das plataformas que a escola elegeu para a gente fazer a continuidade deste conteúdo. Neste bimestre em filosofia, nós conversamos sobre perceber as coisas, perceber aquilo que está diante de nós. E como que nós fizemos dessa percepção? Bom, primeiro a gente percebe a realidade através dos 5 sentidos, né? Usamos os 5 sentidos para perceber, para fazer um primeiro contato, um conhecimento inicial das coisas que estão ao nosso redor, ou das coisas que acontecem conosco, ou até mesmo apenas dentro de nós. Nós vimos também que na história, né, Aristóteles, um filósofo antigo, de 2.300 anos atrás, ele tinha uma mania de classificar as coisas que ele via e que ele percebia. Então, através dos sentidos, ele fazia esta classificação, que depois ele fazia um melhor entendimento através do intelecto, através da razão que nós também possuímos, né? Mas no caso, ele. Então, lembram lá desse conteúdo que Aristóteles, ele classificou os seres em animados e seres inanimados, ou seja, os animados, não é aqueles que vão às festas apenas, né? Mas os animados, os que têm vida, e os inanimados, aqueles que não têm vida. Então ele pega os seres da natureza e ele classifica, né? Põe dentro desta classificação, ou seja, ele é como se ele fizesse um infográfico e ele montasse então os seres animados e os seres inanimados. Ele vai organizando a natureza desta forma. Depois disso, nós fomos lá conversar a respeito de existência, realidade, ficção, fantasia, imaginação. Então, alguns filósofos, o que falaram, o que pensaram, o que escreveram, né, a respeito disso. E como que nós podemos compreender cada situação dessa hoje, então, na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí nós chegamos em Platão, que vai falar para nós do mito da caverna, falando da realidade e da aparência. O que é o mito da caverna? Então, Platão conta que haviam algumas pessoas que estavam presas dentro de uma caverna e que elas estavam acorrentadas e elas viam as situações acontecendo na parede, no fundo da caverna. Que na entrada da caverna tinha uma fogueira. Então, tudo que se passava, tudo que acontecia do lado de fora da caverna era repassado através da sombra da fogueira no fundo da caverna, na parede da caverna. E num determinado momento dessa situação, uma dessas pessoas ela fugiu. E na concepção de Platão, essa pessoa era o filósofo, né? Porque ele está contando uma alegoria, ele está fazendo uma história, né? Não é um fato real. Então, a imaginação dele para explicar algo a respeito, neste caso, a respeito do conhecimento. Então, essa pessoa foge, que é o filósofo, e ela vai lá e conhece toda a realidade. Quando ela vê o sol, quando ela vê a luz do dia, então ela vê a luz do conhecimento, ou seja, ela viu o que realmente era, uma realidade. E ela volta para contar a essas pessoas que estão dentro da caverna que o que elas estão vendo na parede não é a realidade, mas apenas uma projeção da realidade feita através da fogueira que estava acesa na entrada da caverna. Porém, essas pessoas que estão lá dentro, elas não acreditam. Por quê? Porque elas estão imersas, né, naquela situação delas de aparência que elas não conseguem perceber a realidade. Elas não conseguem entender o porquê. Não, elas vão dizer, o que é real é o que a gente está vendo. Não o que está acontecendo, mas é o que a gente vê. Para essas pessoas, isto era uma realidade. Porém, Platão vai dizer que nem sempre o que a gente vê, o que os nossos olhos veem, ou o que as nossas mãos tocam, ou o que o nosso corpo sente, é de fato uma realidade. Que nós
precisamos entender e perceber de fato o que realmente está acontecendo, né? Ir em busca, ir a fundo, fazer uma pesquisa, entender o porquê disso. Então, tínhamos no conteúdo uma pessoa no telefone conversando com alguém, para entender um pouco sobre essa ideia de ficção, realidade, imaginação e aparência e engano. Quando a gente atende um telefone de uma pessoa que a gente não conhece, nós ficamos imaginando, né, através da voz, como seria esta pessoa. Ou quando a gente ouve uma história no rádio, nós ficamos imaginando essa história. Ou quando a gente lê um livro também, a gente pode pegar o livro, né, e simplesmente ficar lendo este livro e tentando imaginar o que esta história está contando. Mas será que o que a gente imaginou a partir da leitura que a gente fez nessa história, ela de fato é a realidade? Ou seja, o que o autor ou a autora escreveu lá na história do livro é de fato aquilo que a gente imaginou que realmente é? Então, Platão, através do mito da caverna, ele quer nos alertar para que a gente possa perceber o que de fato é uma realidade e o que de fato é uma aparência, e não nos deixarmos levar por este engano. E aí nós chegamos lá no final do conteúdo com Jean-Paul Sartre, um outro filósofo francês, que vai nos falar sobre os modos de existir e que a pessoa, ela transforma a sua existência a cada escolha que faz. Então, Sartre vai dizer que nós somos detentores da nossa própria vida e que nós fizemos as mudanças a partir das escolhas que a gente vai fazendo ao longo do caminho, ou seja, conforme a gente vai crescendo. Por hoje nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e em caso de dúvida não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!